Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo e hoje quero falar sobre a campanha da fraternidade, a campanha da fraternidade deste ano de 2019. E aproveite, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe esse vídeo, utilize esse vídeo para a preparação de agentes de pastoral, de reflexão sobre a campanha da fraternidade. Vamos lá. A campanha da fraternidade, ela traz esse ano como tema fraternidade e políticas públicas e traz como lema que é aquela passagem lá do livro do profeta Isaías: serás libertado pelo direito e pela justiça. Então, com esse tema, a igreja traz esse ano mais uma reflexão no âmbito de políticas públicas, de questões relevantes para a nossa sociedade. Então, o que é a campanha da fraternidade? Penso que o primeiro aspecto é falar um pouco sobre o que é a campanha da fraternidade e também a sua importância. O tempo da campanha da fraternidade, ele é um tempo para refletir, despertar a consciência sobre problemas ou mesmo situações que nos levam a pensar sobre a vida humana. Por isso que a campanha da fraternidade ela está dentro do tempo da quaresma, já que o tempo da quaresma é esse tempo de reflexão, esse tempo mais consistente de meditação. E aí, tendo temas provocativos como esse, nos ajudam ainda mais no nosso processo de conversão. Então, vamos ver alguns aspectos da campanha da fraternidade. Bom, primeira coisa é sobre o histórico da campanha da fraternidade. Eu tenho aqui em mãos o subsídio principal da campanha da fraternidade, que é o manual da campanha. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o cartaz da campanha e seu significado. Mas eu quero falar nesse momento um pouquinho sobre o histórico da campanha da fraternidade, da sua importância na igreja. A campanha da fraternidade ela já tem vários anos, né? Ela começou a ser gestada em 1961, ela nasce dentro das Cáritas Brasileiras. E aí 3 padres da Cáritas Brasileiras resolveram, num período, fazer uma campanha, na verdade, para conscientização de algumas situações. E aquela campanha deu tão certo que depois, no ano seguinte, em 1962, essa campanha começou a acontecer dentro da Quaresma, isso lá no Rio Grande do Norte, e depois, com o passar do tempo, ela ganhou assim repercussão, deu tão certo que a igreja no Brasil, a CNBB, adotou a campanha da fraternidade para que todos os anos pudesse acontecer. Então a campanha da fraternidade, ela existe oficialmente desde o ano de 1964 e ela teve várias fases, ou podemos dizer 3 fases principais. E em cada uma dessas fases, ela teve enfoques diferentes. Então, a primeira fase da campanha da fraternidade, ela se deu nos 2 primeiros anos, ou seja, em 1964 e 1965, e o tema que perpassou essa primeira fase era um tema muito mais voltado para a realidade interna da igreja, a busca de renovação da igreja. Hoje voltou novamente o tema da renovação paroquial, da renovação da igreja, mas os primeiros temas da campanha da fraternidade, eles foram voltados para o tema da renovação. A segunda fase da campanha da fraternidade, a primeira fase ela vai de 64 até 1972. As 2 primeiras foram de renovação da igreja, mas depois ela passou para a renovação do cristão, e assim sucessivamente. Então, até 1972, nós tivemos a chamada primeira fase da campanha da fraternidade. Depois, a segunda fase da campanha da fraternidade foi de 1975 até 1984. E nesse período, o tema principal que englobou as campanhas da fraternidade, a igreja, naquele momento, ela se preocupava com a realidade social do povo. Então, destacou-se bastante
temas sociais. Foi a partir de 1975 que a igreja começou a destacar temas sociais, denunciando pecados sociais, injustiças sociais, lembrando que aí estava dentro do contexto do Vaticano II, de Medellín, de Puebla. A terceira fase da campanha da fraternidade, ela vai se dar a partir de 1985 até os dias atuais. Então, de 1970, 85, a igreja se volta para situações existenciais do povo brasileiro. E é aí que nós vamos ver temas da campanha que destacam a questão da fome, da terra, do menor, do negro, de comunicação, da mulher, do mundo do trabalho, da juventude, da moradia, da família, questões políticas, bastante destaque para questões da ecologia e assim sucessivamente. Assim foram as 3 fases da campanha da fraternidade. Então nós tivemos esse histórico da campanha. E qual que é o objetivo da campanha da fraternidade? Então vamos pegar aqui o objetivo da campanha da fraternidade que nós encontramos na página 19 do manual. E o objetivo da campanha da fraternidade, ele é bem explícito. Ele tem um objetivo geral, é bom nós não perdermos de vista desse ano, a campanha desse ano que traz o tema fraternidade e políticas públicas. Nós temos então como objetivo estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e também à luz da doutrina social da igreja. Tudo isso para fortalecer a cidadania, o bem comum e também despertar sinais de fraternidade. Esse é o objetivo geral da campanha da fraternidade desse ano. E os objetivos específicos? São vários os objetivos específicos. É claro que, além desses, outros podem se desdobrarem. Mas vamos lá, aqueles que o manual da CNBB coloca como objetivo específico. Conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. Essa é um dos objetivos. Outro objetivo, exigir ética na formulação e na conscientização das políticas públicas. Hoje se fala tanto na questão ética, e esse é um dos objetivos. Depois, também ela tem como objetivo despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas públicas no âmbito nacional, estadual, municipal, despertando essa consciência de que políticas públicas é algo do nosso interesse, é algo que nós devemos participar também. Outro objetivo, propor políticas públicas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis. Também esta é uma preocupação, está dentro do objetivo específico. Outro objetivo específico, trabalhar para que as políticas públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de Estado. E depois promover a formação política dos membros de nossa igreja, especialmente dos jovens, em vista do exercício da cidadania. É preciso que tenhamos pessoas conscientes politicamente, sobretudo os nossos jovens. E suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho concreto de fé. Esses são objetivos específicos da campanha da fraternidade deste ano. Vale lembrar que é importante, muita gente, às vezes, quando a igreja traz um tema da campanha da fraternidade, já acaba achando que a igreja está se envolvendo com política, taxando a igreja de comunista e etc. Não é nada disso. A igreja está sendo fiel ao evangelho, aquilo que propõe Jesus Cristo, de nós nos comprometermos para transformar a realidade social onde nós vivemos. Então, as pessoas que fazem tais afirmações, elas desconhecem a doutrina social da igreja, ela desconhece esse aspecto tão importante da igreja, do compromisso com as realidades sociais. Outra coisa que eu quero destacar também dentro da campanha da fraternidade é a questão do que é política
pública, porque esse é o tema principal da campanha, né? Políticas públicas. Vale lembrar que quando nós falamos de política pública, temos que separar dois aspectos importantes: problema público e política pública. Em relação à política pública, ela está relacionada a um problema público, a um problema que é de todos, há problemas que são de todas as pessoas. Vamos pegar aqui algum exemplo. Um exemplo que está bastante em voga agora, a questão da dengue. A dengue está infestando aí o Brasil de norte a sul. Esse é um problema público. Não é um problema só das autoridades, não é um problema só dos políticos, do governador, do prefeito, do presidente da República. Esse é um problema de toda a sociedade. Então, esse é um problema público. A política pública significa que tratamento está sendo dado para essa situação específica, para esse problema. Então, o tratamento dado, esse tratamento é uma política pública. A política pública é também a intervenção para solucionar esse problema. Então tem o problema do mosquito da dengue hoje, mas também tem problemas como problemas ambientais, problema de educação, problema de moradia, problema de congestionamento no trânsito, enfim, uma série de coisas que afetam as pessoas, a população. Tudo isso são problemas públicos. E para esses problemas públicos é preciso que hajam políticas públicas. E aí então é que nós vamos entender, quando a igreja fala de políticas públicas, ela está focando o seu olhar no tratamento que está sendo dado para essas problemáticas que surgem na sociedade que afeta a todos. São intervenções para solucionar esses problemas, ou seja, política pública ou políticas públicas são diretrizes voltadas para a resolução de um problema público, de um problema social, de problemas públicos e sociais. Então, essas diretrizes devem estar voltadas para sanar esses problemas. Então você pode olhar aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu município, no seu estado, quais são os problemas públicos que atingem diretamente as pessoas e quais são as políticas públicas voltadas para solucionar esses problemas. Se você, como cidadão, como pessoa, cruzar os braços diante de um problema como esse e deixar, isso é um problema do prefeito, esse é um problema apenas do governador, esse é um problema apenas de certas instâncias, nós estamos negligenciando, mostrando a nossa ignorância com relação a políticas públicas. E é por isso que a igreja chama a atenção para isso. Então, quem é que faz política pública? A política pública, é importante que nós saibamos que ela não é monopólio do poder governamental. Ela deve ser acessível a todas as pessoas, todos devem estar envolvidos, então não é só as instâncias superiores de governos, governamentais, que gerem as políticas públicas, mas também toda a sociedade. A sociedade faz ou deve fazer política pública, o mercado deve fazer política pública, enfim, as políticas públicas envolvem a todos e não apenas algumas instâncias da sociedade. Quais são os instrumentos de política pública? Os instrumentos são as formas de operacionalização ou formas de operacionalizar essas políticas públicas. Vamos citar aqui alguns exemplos. As leis. Quem faz as leis são as autoridades lá do Congresso. Agora, essas leis, elas são políticas públicas, ou então um projeto de lei para tratar determinado problema. Então, às vezes, nós precisamos ter uma lei para resolver determinado problema. A questão da violência, da segurança no trânsito, né? O uso do cinto de segurança. Quando surgiu a lei do uso do cinto de segurança obrigatória, era justamente uma medida de política pública para conter a quantidade
quantidade de acidentes que vinham ocorrendo no trânsito. Então, as leis, elas são um dos instrumentos de operacionalizar políticas públicas, mas também tem outros, como, por exemplo, as campanhas, né? São várias campanhas. Quando se faz uma campanha do agasalho, por exemplo, isso é uma política pública. Quando se faz uma campanha de aleitamento materno, isso é uma política pública. A própria campanha da fraternidade, nós podemos dizer, já é, por si, uma política pública. Também os prêmios, nós podemos citar, os prêmios que dão às pessoas para que elas tenham desenvolvimento em alguma área, é uma forma de incentivar políticas públicas, as obras também. Dá para a gente fazer uma lista grande de instrumentos que operacionalizam, que possibilitam as políticas públicas. Então, nós temos várias formas de estar envolvidos em políticas públicas. Eu peguei aqui um resumo para vocês de algumas perguntas e respostas que vão ajudar a entender melhor a campanha da fraternidade. E aí você vai poder entender melhor essa campanha e poder falar sobre ela. Então, eu vou pegar aqui algumas perguntas e algumas respostas que vão ajudar bastante. O primeiro delas é uma espécie de síntese, né, que eu faço agora. Qual o tema e o lema da campanha da fraternidade? Então, só para a gente memorizar. O tema é fraternidade e políticas públicas. E o lema, inspirado no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17, serás libertado pelo direito e pela justiça. Então, a partir desse lema, nós podemos desenvolver toda uma reflexão em cima do tema que é fraternidade e políticas públicas. Qual o interesse desse tema para a igreja e a sociedade? O interesse é um interesse muito grande, ou deveria ser um interesse grande. Como cidadãos, temos o direito e o dever de participar das decisões e das ações do governo e dos governantes. Como cristãos, somos sal e luz, levando o evangelho para dentro das realidades em que nós vivemos. Vamos pegar aí a realidade dos leigos. Nós tivemos o ano passado o ano do laicato, em que se falava da importância dos leigos na participação na vida social, na vida política da sociedade, como sal e luz, como sal da terra e luz do mundo. Então, esse é o interesse que deve ser o interesse da sociedade. Assuntos como estes não deveriam ser debatidos somente por políticos e intelectuais? Muita gente faz essa pergunta. Não. O nosso regime de governo, ele é um regime democrático, pelo menos por enquanto. Somos todos chamados a participar a partir do lugar e da situação onde nos encontramos, assumindo assim forma corresponsável de busca do bem comum. Por isso, não deve ficar essa discussão só entre os intelectuais, só entre os governantes, só entre os políticos. Esse é um debate que deve chegar ao chão da nossa realidade, chegar nas nossas comunidades. Então, é importante que se reflita sobre isso também, até nos grupos de reflexão, agora durante a Quaresma. O que é política pública? Eu já falei algumas coisas sobre o que é política pública, mas aqui eu trago um resumo. É ação de Estado ou de governo em escalas federal, estadual, municipal, que tem por finalidade melhorar e promover a vida das pessoas. Gravem bem isso quando alguém perguntar para você o que é política pública. Política pública é a ação do Estado, é a ação do governo nas suas instâncias federal, estadual, municipal, cuja finalidade é melhorar e promover a vida das pessoas. Uma outra pergunta: as políticas públicas podem ser de Estado e de governo? Sim, elas podem ser. Uma política de Estado é toda política que independe do governo e do governante e deve ser realizada porque está amparada na Constituição. Uma política de governo depende de quem governa. Cada governo tem os seus projetos, que, por sua vez, se transformam em políticas públicas. Por isso, então, as políticas públicas, elas
podem e devem ser também do Estado e do governo. Em outras palavras, as políticas públicas nascem da Constituição e dos programas de governo a quem nós elegemos pelo voto? Exatamente isso. Daí a importância de ir aos poucos conhecendo a Constituição, acompanhando as emendas que são feitas a ela e, na medida do possível, entendendo os programas de governo de quem nós elegemos. Entenda o programa de governo daqueles que foram eleitos por nós devemos entender para saber o que ele está fazendo em relação a políticas públicas e cobrar também deles. A nossa participação em políticas públicas corresponde também em cobrar dessas pessoas que nós escolhemos, que colocamos para governar o nosso país, o nosso estado, o nosso município, para que eles possam desenvolver as ações na política pública. A falta de conhecimento da Constituição e dos programas dos partidos atrapalha na execução da política pública? Claro que atrapalha, atrapalha e atrapalha em muito. Não conhecendo a Constituição, não conhecemos nossos direitos. Não conhecemos também nossos deveres como cidadãos, nossos direitos como cidadãos. Não conhecendo os programas dos partidos políticos, nós arriscamos o nosso voto e não sabemos acompanhar e cobrar os que foram eleitos. Aí entra a questão do analfabeto político, da ignorância política. A gente coloca alguém lá, mas depois a gente não acompanha, não cobra daquelas pessoas. Enquanto não se investir para valer na educação, nós vamos continuar a votar mais pela emoção do que pela razão, deixando-nos conduzir em lugar de tomar decisões diretas, ajudar a tomar decisão na direção do nosso povo, na direção do bem comum, na direção das políticas públicas. Então nós não podemos deixar agir só pela emoção, nós temos que usar a razão também e, sobretudo, para eleger as pessoas que vão também contribuir com as políticas públicas. Qual o objetivo da campanha da Fraternidade desse ano? Estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinal ou sinais de fraternidade, como eu dizia antes. Como os bispos do Brasil descrevem as políticas públicas? Os bispos do Brasil apresentam 3 definições que se complementam e nos auxiliam a alargar a nossa compreensão do que são políticas públicas. Então, estão aqui selecionadas as 3 definições. Primeiro, a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. De uma forma ainda mais abrangente, pode-se considerar política pública ou políticas públicas como o que o governo escolhe para fazer ou não fazer. 2. Conjunto de sucessivas iniciativas, decisões e ações do regime político frente a situações socialmente problemáticas e que buscam a resolução delas ou pelo menos trazê-las no âmbito mais manejável. E, por fim, programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Políticas públicas são metas coletivas, conscientes e, como tais, um problema de direito público em sentido lato, ou seja, em sentido amplo, largo. Alguns exemplos de política pública: combater a criminalidade num bairro, construir um parque ecológico, manter o nível de emprego em determinadas empresas, criar um programa de saúde,
promover o reforço escolar, entre outros. Então, há uma lista enorme de exemplos de políticas públicas. Exemplos de algumas políticas públicas nacionais. Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, do Meio Ambiente, do enfrentamento do tráfico de pessoas, política de habitação, de enfrentamento da violência contra a mulher, de educação ambiental, entre muitas outras. Qual o primeiro passo a ser dado no que diz respeito às políticas públicas? Primeira coisa é saber, é conhecer. Depois, sabendo, conhecendo, nós temos poder. Se não conhecemos, como é que nós vamos agir? Depois de conhecer, é necessário interessar-se pelo que se conhece. Não basta conhecer, é preciso também ter interesse. E nós só vamos ter interesse se nós conhecermos. Enquanto não conhecemos, somos manipulados e nem percebemos que somos manipulados. Porém, há quem conheça, mas também cruze os braços. É o que nós chamamos de omissão. E o que tem de gente omissa, vocês não fazem ideia. Precisamos ter mais interesse pelo nosso Brasil, pelo nosso país, inclusive entendendo o valor e a importância da política. Só assim que nós vamos participar de forma consciente, buscando o bem comum. Onde que você pode saber mais sobre políticas públicas? Na sua comunidade. Aproveite então a campanha da fraternidade para você conhecer mais sobre política pública. Então, durante a quaresma, especificamente, se refletirá sobre elas, inclusive em grupos de famílias. Informe-se quando vão começar os encontros, participe deles, incentive as pessoas a fazerem esse encontro também. Também a CNBB publica vários subsídios a respeito do assunto. Dê uma atenção especial a esse subsídio aqui, que eu falei agora há pouco, que é o texto base. Mas não tem só esse aqui. Nós temos também outro. Esse aqui é o manual, desculpa, esse é o manual. O texto base é esse aqui. Esse aqui é completo, o texto base está dentro dele, mas tem o texto base. Depois tem também esse outro aqui, ó, que é a Via Sacra nas Famílias, grupos de reflexão. E dentro do manual, nós encontramos aqui na última página, nós encontramos um CD que tem as músicas, que tem as orações, que é muito importante que seja feito, que seja incentivado. Então são todos esses materiais que nós temos da campanha da fraternidade. E depois nós temos a oração da campanha da fraternidade. Vou fazê-la aqui para a gente memorizar um pouquinho, mas agora também, durante a quaresma, vocês vão rezar bastante, nos grupos também, sobre essa oração. É uma oração muito bonita. Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor. Dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós. Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós, testemunhou o vosso amor infinito e anunciou o evangelho da fraternidade e da paz. Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. O Divino Espírito acenda em nossa igreja a caridade sincera e o amor fraterno, a honestidade e o direito. Resplandeçam em nossa sociedade. E sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e da nova terra. Amém. E nós temos, além desses subsídios aqui, eu queria apresentar para vocês um outro que eu preparei para o ano do laicato, mas que contém muito de política pública e que você poderia utilizar agora também durante a quaresma. Eu vou apresentar para você, embora muitos de vocês já conheçam, mas eu penso que vale a pena a gente reforçar. Vou pegá-lo agora. É esse aqui, ó. Esse subsídio
que eu preparei para o ano do laicato, leigos e leigas na igreja, sujeitos numa igreja em saída. Aqui eu trato de muitos temas relacionados à política pública, inclusive aqui nós temos em um dos capítulos, que é o capítulo 7, é exatamente sobre política pública. Vejam aí. Então, olha só, os temas que tratam esse subsídio, todos temas voltados para a política pública, onde você pode também aprofundar bastante. E depois, os outros materiais que eu utilizei aqui para preparar esse vídeo, eu vou colocar no crédito aí embaixo, na descrição desse vídeo, para que você possa conhecê-lo também. E o hino da campanha da fraternidade, que é um hino bastante bonito, que está aqui nesse CD, que vocês vão utilizar durante a campanha. Então é isso. Se inscreva no canal, divulgue e que vocês possam viver plenamente esta campanha. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.